Bem, pessoal, nossa aula de hoje será sobre tecnologias e transformações históricas na sociedade, especialmente na educação. A educação foi escolhida pois o curso de vocês é um curso de licenciatura. Bem, vamos começar avaliando, a cronologia histórica de acontecimentos que foram importantes para a chegada da informação e para a evolução tecnológica. 5.000 anos antes de Cristo ocorreu a invenção da escrita. Em seguida, 2.000 anos antes de Cristo ocorreu a invenção do alfabeto. No século IX, há relatos do primeiro livro impresso na China. Já no século XV, a primeira prensa foi estabelecida em Roma, em Paris, em Westminster. Westminster é um distrito da cidade de Londres, na Inglaterra. Prensa é uma máquina que consegue imprimir, é esse o nome dado para esse tipo de equipamento. No início do século XVI, o primeiro mapa foi impresso, incluindo informações sobre a América. Já no século XVIII, foi projetada e construída a primeira máquina de fabricar papel. E em 1829 foi construída a primeira máquina de escrever. Nesse mesmo século, houve a criação do telégrafo e houve uma primeira mensagem telegrafada, usando o código Morse. Em 1869, foram criados os primeiros cartões postais. Continuando nesse estudo da evolução tecnológica, a primeira estação norte-americana de telefone ela foi inaugurada em 1878. Em 1913, sinais sem fio foram enviados na Torre Eiffel. O engraçado aqui nesse ponto é que sempre algum acontecimento, algum fato relevante para a ciência ou para a tecnologia, ele é divulgado ou testado ou apresentado para a sociedade perto de um monumento mundialmente conhecido. Por exemplo, aqui o Santos Dumont deu uma volta ao redor da Torre Eiffel com o 14 bis. Em 1923 ocorreu a primeira conversa transatlântica de rádio. Em 1929 primeiro filme em cores da Kodak. Em seguida, primeira foto com flash. E em 1930, primeira apresentação de televisão. O radar foi introduzido em 1935 e em 1936 foi inaugurada a rede de rádio e televisão BBC, que hoje é uma das redes de maior impacto, em termos de televisão e rádio no mundo. Em 1952, a IBM criou e comercializou os primeiros computadores. Em 1954, essa empresa chamada Texas Instruments, ela começa a vender chips. Hoje essa empresa é uma empresa bastante valorizada no ramo de semicondutores. Em 1956 foi colocado o primeiro cabo telefônico transatlântico. Depois, em época de Guerra Fria, satélite de comunicação comercial, Estados Unidos, Rússia. Em 1971 ocorreu o lançamento dos microprocessadores. Daí que veio a origem dos computadores que nós utilizamos hoje, porque os nossos computadores eles são embutidos com microprocessadores,
Em 1975, utilização de fibras óticas. Em 1976, os primeiros computadores portáteis, né? O celular ele foi criado em 1977 e o uso comercial de celular no Brasil é só no final da década de 90, né? Em 1978, o computador pessoal da Apple II foi amplamente comercializado. Em 1979, início da comercialização da internet. A gente vai ver posteriormente que a internet chegou no Brasil aproximadamente 8 anos depois, ou seja, em 1988, né, houve as primeiras comunicações do Brasil na rede. Em 1989, o primeiro computador portátil, só que da Apple. Em 1995, a linguagem de programação Java, que hoje é uma das linguagens de programação mais populares, usada por diversas empresas, por diversos desenvolvedores. Em 1998 foi fundado o Google, né, a máquina de busca do Google. Hoje o Google é uma empresa que atua em diversas áreas da tecnologia. Em 2001 foi criado o iPod, em 2004 foi criado o Facebook, em 2016 o Twitter, em 2007 teve essa onda de netbooks, né? E também o primeiro iPhone foi divulgado. Em 2009 o WhatsApp foi criado. Em 2010 lançamento do primeiro iPad. Em 2011 lançamento do Netflix no Brasil. Netflix é uma ferramenta de stream que permite você ver vídeos que estão disponibilizados em algum servidor na internet. Em 2015, em janeiro agora, o lançamento do WhatsApp, a versão web do WhatsApp. Então, toda essa evolução tecnológica fez parte, né, da história aí do ser humano. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a evolução tecnológica no Brasil. Esse primeiro relato que eu falei mais de uma forma geral, a evolução tecnológica no mundo, né? Agora eu vou falar um pouco mais de detalhe da evolução tecnológica no Brasil. Em 1924, a IBM ela foi autorizada a operar no Brasil. Já em 1939, a IBM criou uma fábrica aqui no Brasil, né? A primeira fábrica fora dos Estados Unidos. Em 1957, o governo de São Paulo comprou o computador Univac 120. Esse computador ele foi usado para calcular consumo de água na capital e ocupava o andar de um prédio inteiro. Em 1964, né, na década de 60, foi criado o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, com o principal objetivo de modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da administração pública. Hoje essa empresa é uma empresa com mais de 10 mil funcionários que desenvolve diversos tipos de software para o governo, incluindo um dos softwares mais importantes e mais bem conceituados, que é o software da Receita Federal, né? O SERPRO é que mantém e dá manutenção e evolui os sistemas da Receita Federal. Essa empresa é de suma importância para a administração pública de uma forma geral. Em 1972 foi criado a CAPRE. A CAPRE é uma comissão de coordenação das atividades de processamento eletrônico, cujo o principal objetivo é promover o uso mais eficiente dos computadores na administração pública e traçar uma política tecnológica para a área de informática. Em 1978 foi fundada a SBC, ela foi fundada no Rio Grande do Sul.
A SBC é a Sociedade Brasileira de Computação. O objetivo inicial é incentivar e desenvolver pesquisa científica na área de computação no Brasil, mas hoje a SBC ela atua em diversas áreas, inclusive na regulamentação da profissão de informática. A SBC ela atua em diversos setores, né? Mas ainda assim continua o foco na pesquisa científica. A maioria dos congressos e simpósios que existem na área de computação são patrocinados ou gerenciados pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Bem, em 1979 foi criado a SEI, Secretaria Especial de Informática. Ela é uma substituição da CAPRI, que foi falado anteriormente. Em 1986 foi fundado a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Essa associação atua até hoje com dados estatísticos sobre o software no Brasil, né, a área de software no Brasil. Em 1988, o laboratório da USP, o Laboratório Nacional de Computação Científica, conseguiu se conectar com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, né? Então, daí é que começou a estabelecer a internet no Brasil. Em 1989, então assim, a internet já vinha sendo usada nos Estados Unidos já por 10 anos. Aí ela chegou no Brasil mesmo em 1988 e foi criado a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, né, para fornecer acesso à internet a aproximadamente 600 instituições. Hoje, a grande maioria das universidades federais estão conectadas na RNP, inclusive o Instituto Federal do Triângulo Mineiro faz parte da RNP. Em 1989 é que foi delegado no DNS, né, Domain Name Service, o código de país .br ao Brasil, né? Então só em 1989 é que começou a definir esse .br no Brasil. Em 1991 começou a popularizar a internet nos órgãos do governo e nas instituições educacionais de pesquisa. Tem um professor da UFMG que em 1989, salvo engano, ele escreveu um livro em parceria com um professor da universidade de... Eu esqueci o nome da universidade agora. Simplesmente utilizando e-mail. Então, nessa época, os pesquisadores já comunicavam, já existia uma comunicação e uma utilização de alguns serviços que a internet provê, né? Em 1994, alguns alunos da USP, da parte de computação da USP, criaram as primeiras páginas web. As primeiras páginas web no Brasil foram criadas em 1994. E em 1995, o canal VIP registra o primeiro domínio.com do Brasil, que é canalvip.com.br. Em 1995, as empresas também começaram a criar os seus sites e o UOL, que é um importante portal de notícias, de entretenimento, começa a operar. Em 1997, já existia a entrega da declaração de imposto de renda pela internet. Em 1997 também houve a criação de um provedor, de um servidor de e-mail chamado ZipMail, que fornecia e-mail gratuito para as pessoas. Em 1997, o TSE também divulgou em tempo real os resultados das eleições. Em 2000, o portal Globo.com e o portal IG entram no ar. Em 2002, tinha mais ou menos 98
9,8 milhões de usuários ativos na internet, aproximadamente 32 milhões de celulares sendo utilizados e aproximadamente 400 mil domínios eram registrados. Já em 2012, o número de usuários ativos passou para 48,3 milhões. Em 2012, 256 milhões de celulares estão ativos e 3 milhões de domínios já foram registrados. Então, pessoal, isso que eu acabei de passar é um pouco da evolução tecnológica no Brasil, né? Alguns fatos importantes, a vinda da internet para o Brasil, a criação da RNP, a criação do SERPRO, né? A popularização da internet, né? As primeiras páginas, quando as primeiras páginas foram criadas, isso mostra um pouco da evolução tecnológica no Brasil. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre a evolução tecnológica, só que na esfera da educação. Eu vou dar uma pausa nessa aula aqui agora e vou criar uma nova videoaula.